Professor Darley, no decorrer desse debate, a gente tem visto muitas propostas, as pessoas assinando propostas, e a gente também assinou quando publicou, né? Também assinou nossas propostas quando tornamos pública, dentro do que é de direito, no edital da instituição, na página da instituição. Isso mostra que a gente também tem compromisso com essas propostas. Nós não estamos jogando propostas no ar, e temos aqui a apresentar para vocês as nossas propostas. O colega também tem suas propostas, com certeza, que não diferem muito da de todos. Todos nós aqui temos proposta em comum. Todos nós, segundo o candidato, derrotamos em outra eleição. Mas eu quero dizer, eu sou do sindicato e sou da instituição. Quando a instituição precisa de mim, eu estou com a instituição, como venho atuando em todos os níveis de ensino da instituição. E quando o sindicato precisa de mim, das lutas de categoria, eu estou junto e participando com propostas. Qual será o seu comportamento, meu colega, dentro desta situação, dentro desse contexto? Como o colega pretende se comportar, viu, quando for chamado para tratar com a luta de classe ou tratar diretamente com os propósitos da instituição? Candidato Darley Santiago, o senhor tem 2 minutos para sua resposta. Nós tivemos, Reis, uma experiência recente, o ano passado, onde os colegas técnicos e professores, eles entraram no movimento de greve. E tivemos 2 assembleias no campus, uma de técnicos, uma de professores, inclusive eu estava presente, e fui convidado para a reunião, tomei a decisão como professor, não como diretor, apoiei o movimento deles, porque a luta que eles estavam buscando, melhorias, não só para a escola, mas melhorias salariais, nós demos todo o apoio. Eu não bati de frente com nenhum colega do sindicato e nem com algum colega servidor. Eles tiveram liberdade para fazer esse trabalho, também os técnicos. Fizeram o documento, assim como o Grêmio Estudantil, apresentando projetos para a instituição, parceria com outras instituições, e é isso que nós temos, não recebido só os alunos e tratando bem. Se eu tenho respeito dos colegas hoje, é porque eu respeito. Então é dessa forma que nós vamos comportar na reitoria, respeitando as classes e tratando bem, porque só assim a gente vai merecer o respeito. Então, não só com as classes dos centros acadêmicos, os DCEs, o Grêmio, principalmente o sindicato, mas também outras instituições. Então é dessa forma que nós vamos nos comportar, porque fizemos, né, durante esse período, podemos até ter cometido algumas falhas, mas sempre no intuito de acertar. Encerrado o tempo de resposta. Candidato Reis, o senhor tem agora 1 minuto para a réplica. Ok, candidato. A gente deve tratar as coisas como elas são, cada coisa no seu momento. No momento em que a gente tem que tratar da instituição, a gente trata da instituição procurando o crescimento dessa instituição com qualificação de servidores, qualificação de administrativo, implementação do laboratório, uma distribuição orçamentária bem equitativa e que venha trazer progresso para a instituição. E quando a gente precisa do sucesso da categoria, que eu como reitor, também, antes de tudo, sou professor, então terei respeito a todas as manifestações e receberei para negociar o que for de minha competência. O que não for de minha competência, a mim não vai caber outras instâncias. E com relação aos alunos, terei todo o respeito com o tratamento professor. Atenção, candidato, tempo encerrado. Candidato Darley Santiago, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Esse diálogo, Reis, nós temos no campus Floriano. Só para ter uma ideia, o nosso Grêmio, ano passado, eu falei até ontem no debate de Floriano,
apresentou só o ano passado 6 projetos, na área de esporte, cultura, lazer e na área do ensino, na área acadêmica. E, em cima desses projetos, fizemos junto uma reunião com a diretoria de administração e viabilizamos todas essas condições para que esses alunos pudessem estar pondo em prática esses projetos. Então, muitos projetos e realidades que tem na escola hoje foi fruto dessa abertura, dessas discussões. Inclusive, tem um depoimento hoje do Grêmio no nosso vídeo institucional. Então, essa questão, qualquer gestor tem que ter a consciência que ela é importante para a instituição, porque sem esse tripé, corpo docente, técnico administrativo, a gente não vai conseguir fazer uma gestão que busque a melhoria de todas as nossas condições de ensino, pesquisa e extensão. Encerrado o tempo do candidato Darley Santiago, encerrado também mais uma rodada de perguntas. Nós vamos sortear agora o 5º nome, o 5º candidato que fará as perguntas. E agora é a vez do candidato Paulo Henrique. Senhor candidato, o senhor tem 2 minutos para escolher o outro candidato e formular a sua pergunta. Lembrando, o senhor só poderá ver o professor Luciano, Darley Santiago e o Reis. Professor Reis, candidato Reis. Candidato, a administração pública, ela é regida por princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São princípios que norteiam. Eu pergunto ao candidato, na sua proposta, que instrumentos dispõe o candidato para que o princípio da publicidade esteja assegurado? Candidato Reis, o senhor terá logo já 2 minutos para fazer a sua resposta. Espero que aguarde um minuto. Ok, candidato. O princípio da legalidade, o princípio da comunicação, isso vai ser prioridade na nossa gestão. Uma gestão democrática, com eficiência, que é o que a gente tem buscado em todo esse período de prestação de serviço a essa instituição, trabalhando para que a crescer e fazer com que essa instituição cresça dentro da moralidade, dentro da eficiência, dentro da democracia, respeitando todos os processos, como respeitei o processo eleitoral. Não fiz pré-campanha porque não estava previsto no processo. Como muitos candidatos saíram estrado adentro numa pré-campanha quando não estava previsto no processo eleitoral. Respeitei a todas as etapas do processo. O que não veio do candidato que me fez a pergunta com relação à pré-campanha. Não tenho material disposto, distribuído por aí, porque respeitei também esse processo. E respeito o meio ambiente, respeito a sociedade, não quero encher essa instituição e todos os campos, né, de lixo. Eu quero uma limpeza aqui nessa instituição, porque aqui também nós temos um curso de gestão ambiental e não temos aqui. Atenção, candidato, tempo esgotado. Candidato Paulo Henrique. O candidato Paulo Henrique tem agora 1 minuto para a réplica. Candidato, quando eu perguntei que instrumentos de gestão, são os instrumentos que tornam o ato jurídico perfeito. Na nossa proposta, o boletim eletrônico de serviço, todos os atos públicos, eles precisam desse instrumento. Então, a nossa proposta é um boletim eletrônico de serviço. Um outro instrumento
implantar uma plataforma Remove, para disciplinar os processos de remoções, publicar os editais de seleção, de remoção, seleção de bolsas. São esses os instrumentos os quais eu me referi ao candidato. Por quê? Porque faz parte de qualquer gestão dispor disso. O diário oficial já é uma prerrogativa legal, se faz. Então, nosso foco são esses instrumentos para dar transparência da gestão, para dar eficiência e para dar publicidade, cumprindo o princípio constitucional. Candidato Reis tem agora 1 minuto para réplica. Parabéns, candidato. Você acabou de detalhar o princípio da legalidade, e foi isso que eu falei, ou não? Vou trabalhar dentro do princípio da legalidade, e a legalidade é ser transparente. É fazer com que as pessoas saibam o que você está fazendo sem ser ferido, ou não? Estou enganado? Isso é princípio da legalidade. É fazer com que as pessoas acreditem na gente pelo que a gente faz e não botar as pessoas para fazer o que elas não querem. É fazer com que as pessoas tomem conhecimento e confiem e participem da sua gestão, como eu participo, independente, meu colega, de você ser reitor ou não. Se você for reitor, eu Tempo não encerrado, candidato. Tempo encerrado, candidato Reis. Terminada essa pergunta, o candidato Paulo Henrique, o senhor tem disponível uma pergunta. O senhor só poderá arguir o candidato professor Luciano e o candidato Darley Santiago. O senhor tem 2 minutos para fazer essa pergunta. Candidato Darley. Candidato, os últimos meses nessa instituição tem sido, de certa forma, de terrorismo a quem exerce cargos comissionados e funções gratificadas. Por quê? Porque a reitoria vem empreendendo esforços políticos, administrativos, no sentido de viabilizar uma candidatura originária da reitoria. Remoções indiscriminadas, exonerações, desmonte administrativo no SCAMP, tudo isso com um único propósito: fortalecer e apoiar politicamente uma candidatura construída na reitoria. O que tem resultado disso são ineficiência da gestão, dificuldade de relacionamentos, pessoas negando amizades de há mais de 40 anos, pessoas com medo de falar com os colegas, de serem vistos, pessoas que se escondem com medo da pressão, com medo de que a reitoria, vendo isso. Nossa gestão não será de amigos contra inimigos. Nossa gestão será a busca da eficiência. A minha pergunta ao candidato: sendo você esse candidato apoiado da reitoria, como o senhor se sente como servidor dessa instituição? Candidato Darley Santiago, o senhor tem 2 minutos para emitir a resposta. É preciso deixar bem claro: a reitoria hoje tem uma administração, pró-reitor e diretor, inclusive muitos deles estão lhe apoiando. Então hoje eu sou candidato a reitor do Instituto Federal porque fiz gestão no campus e acredito, minha experiência, minha prática de gestão naquele campus, os meus procedimentos que eu fiz naquele campus, diferente do que acontece hoje, que eu discordo. Eu não concordo com isso. Inclusive, colegas diretores meus sabem disso. Por que eu tenho o apoio dos colegas diretores, das pessoas, técnicos, professores e alunos, e que me incentivam a estar hoje aqui? Porque eu sempre tive um bom relacionamento e tenho com todos eles. Sempre respeitei a todos. Então, se tem erros na gestão, eu sempre critiquei. Inclusive, quando estava nas reuniões, eu fui, Paulo, 8 anos diretor do campus Floriano e você 7 anos e meio na Pró-Reitoria de Ensino. E se uma daquelas pessoas que estavam nas reuniões e condenava os erros da reitoria ou de qualquer que seja, eu sempre abria minha boca e falava. O professor Cunha, que está aqui nesse auditório, sabe disso.
outros diretores que estão aqui sabem disso. Então, gente, esse comportamento que eu sempre tive, e é por isso que às vezes alguém tem mágoa de mim. Eu sempre procurei o correto. Se existem erros na administração, tem quem assine por ele, e quem erra tem que pagar. Agora não sou eu. Tem que apontar erros meus, onde eu fiz a administração, onde eu sou professor, onde eu fui lotado e onde eu tenho o meu dia a dia. Então, eu não concordo com esses atos que vocês sabem, os colegas sabem, a comunidade sabe. Então, não é assim que a gente vai construir uma instituição. É por isso que esse trabalho em equipe que nós fizemos em Floriano, já em 2010, tivemos uma aprovação na nossa eleição legítima, onde a própria comissão foi eleita. 75% dos meus colegas me colocaram de novo na diretoria do Encerrado o tempo, o candidato Darley Santiago. Candidato Paulo Henrique, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, eu volto só a reafirmar aqui, que parece meio estranho, porque quem está vivenciando aqui vê a reitoria incisivamente cobrando, fazendo pressão, exonerando. Você disse ainda há pouco que lá, no campus Floriano, pessoas que trabalham com você, que conhecem a sua competência, a sua eficiência, não votam em você, mesmo com essas prerrogativas. Aqui, pessoas são exoneradas, pessoas são perseguidas, pessoas são amedrontadas para votar em você. E ainda assim, você não quer? O que é que está acontecendo? A gestão faz isso para você e você não quer. Então você vai se posicionar publicamente dizendo: senhor reitor, não persiga mais ninguém, não remova ilegalmente, porque eu não aceito isso de você. Eu não quero essas práticas aqui. Eu não quero o apoio dessa forma. Eu quero apoio legal. Esse é o candidato Darley Santiago. 1 minuto para a tréplica. Você falou muito bem. Floriano, eu tenho pessoas que fazem oposição a mim, pessoas que não votaram em mim da outra vez vão votar agora, ou seja, eu tenho um apoio muito bom no campus. E elas fazem parte da gestão. Enquanto elas estiverem fazendo o papel institucional, elas vão estar ocupando algum cargo. Diferente de você, quando era pró-reitor de ensino, que chegava com os pastelzinhos, com o nome de alguém, para trazer lá do interior para o campus Teresina Central. Então você também publiciza isso para a comunidade. Professor, traga essa pessoa do campus. Traga essa pessoa do campus A, B e C para Teresina, já fazendo uma pré-campanha lá atrás. Diga isso para essa comunidade. Agora diga qual foi o nome que eu trouxe para o professor Santana mudar, tirar ou fazer A ou B. É assim. É assim que se olha para uma comunidade dessa, gente. Eu tenho respeito. É por isso que eu entrei nessa campanha. Eu não estou aqui no Vale Tudo para chegar a uma reitoria. Eu tenho que chegar à reitoria com voto é de vocês, como eu tenho 75% lá em Floriano. Esse é o candidato. Encerrado o tempo do candidato Darley Santiago. Encerrado essa rodada. Questão pessoal, questão de ordem. O último candidato que fará perguntas é o candidato Ayrton Vasconcelos. Seu candidato, o senhor só poderá arguir o professor Luciano. Atenção, atenção. O professor Luciano, veja só um iníciozinho aqui. Os três disputaram herculeamente quem seria o candidato do reitor. Por isso que está desse jeito aí, gente. Tá? Veja só, professor Luciano, como é que você se sentiria se fosse o pró-reitor de ensino do Instituto Federal do Piauí, que se gaba, por exemplo, de que alunos foram aprovados na questão do SISU? Mas ele nem sequer sabe que muitos desses alunos também estudavam em escolas particulares. Certo, professor? Como é que o senhor se sente onde não teve visitas técnicas? Os alunos disseram isso para a gente. Não ocorreram isso. Nós pedimos há 8 anos que equipasse as salas de professores de forma adequada. Nunca aconteceu isso. E aí nós temos, e muitas outras coisas, porque não dá para falar tudo, gente. Mas aí nós temos um desperdício de dinheiro. Agora está certo. Olha aqui, gente. São milhões retornando. Professor, como é que o senhor se sentiria se fosse
o pró-reitor de ensino desta instituição por quase 8 anos, professor Luciano. Esse é o questionamento, não é essa briguinha aqui que a gente tem que resolver, não. Isso eles resolvem entre eles. Eles disputaram em reuniões. Eu quero. Não, aí quebrou. Não vamos nos importar com isso. Há 8 anos nós estamos aqui pedindo democracia, eleições para todos os cargos, educação de qualidade. Tempo encerrado, o candidato Ayrton Vasconcelos. Professor Luciano, o senhor tem 2 minutos para emitir a sua resposta. É tempo demais. Atenção. Eu já dei a resposta, estou chorando de tanta safadeza. Agora de todas, a que mais me entristece é ter voltado nos últimos 2 anos R$841 mil para assistência estudantil. Opa, merda, Atenção, candidato, atenção, palavreado. Assim é a realidade. Quando uma escreve, já diz no país, olha pra minha cara, foi uma bosta. Voltar R$841 mil em 2 anos para um estado pobre que eu gosto. Muitos estudantes, eu estou olhando aqui para uma, fez um trabalho magnífico, juntamente comigo, foi aprovado para ir para Cuba. Não foi porque a resposta não tem dinheiro. O tempo todo, não tem dinheiro. E o dinheiro voltando, que é isso? Me respeitem. Candidato Luciano. E quem quiser me processar, eu não vou ter que falar. Sim, estou aqui processado. Atenção, candidato Luciano. O senhor está Eu tenho recebendo... direito de me indignar. Atenção, o candidato professor Luciano está recebendo uma notificação para não usar mais termos, palavrões nas suas falas. Na próxima vez o senhor perderá o direito de resposta. Continuando, o candidato Ayrton Vasconcelos terá 1 minuto para a réplica. Eu estendo esse respeito que o senhor pede, professor, aos nossos alunos. Vocês estão matando a sociedade brasileira, o futuro desse país. Alguém já disse que uma nação se faz com livros e homens. São os homens que vocês estão formando. As palavras me faltam nesse momento. É um absurdo o que eles fizeram. Em 8 anos. Esse montante de recursos voltado, como bem disse o professor Luciano, de um estado que talvez seja o mais pobre dessa nação. E onde é que estão os nossos alunos? Nas drogas, fumando crack. Atenção, candidato, tempo encerrado. Atenção. Vamos garantir aqui a fala do professor Luciano. Senhor candidato, professor Luciano, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Ontem eu fui criticado em Floriano por ter colocado isso aqui que eu estou colocando agora. Eu não fui encher a cidade aí, campo de panfleto. As minhas propostas são bem concisas. São muitas, 39, mas são concisas. E eu vou até aproveitar o espaço de tempo para ler. Ambientes e salas com convivência adequados, sanitários em plenas condições de uso, inclusive com ampliação dos chuveiros, implantação de cantinas e restaurantes, cumprimento dos direitos estabelecidos lá para o funcionamento dos programas especiais, como ProEja, PIBIC, para
para o Forte, ensino à distância, Pronatec, apoio às organizações estudantis, que nós nunca tivemos, apoio às atividades culturais, Olimpíadas, Atenção, candidato, tempo encerrado. Encerrado o tempo do candidato professor Laciano. Para o encerramento desse primeiro bloco, o candidato Ayrton Vasconcelos tem mais uma pergunta que também deverá ser feita ao professor Laciano. 2 minutos, candidato. Professor Laciano, vocês viram aí a quantidade, o montante de problemas que só um momentinho, porque eu estava esquecendo. Uma aluna me mandou aqui um bilhetinho, foi até ele que trouxe, né? Trouxe aqui, ele pegou, e eu esqueci de ler por causa daquele momento lá. Ela diz assim, se dirigindo ao professor Darley: o número de alunos de Floriano é bem menor, isso aqui na questão das refeições. Diz mais, ele faz parte da atual administração. Faz parte. O professor Darley já está com 2 mandatos lá em Floriano, professor. E a primeira eleição que ele participou, ele perdeu. Os colegas de Floriano ficaram indignados, ele perdeu, mas ele assumiu. Por quê? Porque o reitor, que fazia parte dele, tá? Que apoiava ele retirou o candidato vencedor, que foi o professor Eudes, e o nomeou como reitor, como diretor-geral lá. E ele participou das eleições, implicando que concordou com todas as normas. Se não tivesse concordado, não tinha participado, tinha protestado. Mas quando ele aceita ser o interventor, aliás, ele disse lá acho que foi em Teripiri, que tem diploma de interventor. Ele fez um curso, eu esqueci onde, mas é uma coisa importante, que ele ganha, ENAP, e ele disse que ganhou lá um título de interventor em qualquer Instituto Federal do Brasil. Então, professor, comente essa minha colocação aí. Atenção, professor Laciano, candidato professor Laciano, o senhor terá 2 minutos para a resposta e o candidato Darley Santiago pediu o direito de resposta, está sendo analisado pelos representantes das entidades. Após o término das falas, ele saberá ou não o seu direito. Candidato professor Laciano. Bem, eu quero dizer que quando eu estive na Comissão de Ética Pública, aqui no Instituto, durante 2 anos, e nesse período não ocorreu nenhuma safadeza. Safadeza, porque teve inclusive venda de concurso aqui posteriormente, que é pior do que safadeza. E nós fizemos um curso, eu e o professor Forcima. O nosso curso foi na INAP, foi o curso de gestão da ética. Posteriormente, meu pai adoeceu, teve câncer, eu tive que cuidar dele, eu pedi para sair da comissão. Pensei que fariam eu retornar, mas, como se diz, me deixaram no gelo, né? Eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu tenho que fazer a divulgação, eu tenho que vender meu peixe. Eu não tive de tantas estripulias cometidas por essa comissão, eu não tive tempo de fazer minha campanha. Então, abertura de empresas juniores, colégio de aplicação, por que não? Campo com paisagismo, resolução dos problemas recorrentes, essa questão das cadernetas. Eu fico até nervoso quando eu falo desse negócio. Todo mundo não tem caderneta. Ampliar os programas de apoio ao estudante, usando o dinheiro que vai embora para o inferno, aí não sei embora. Fomentar a participação dos alunos e membros da comunidade nos campos. No interior fica lá o campizão de noite, às vezes. Atenção, candidato, tempo encerrado. Mas eu vou ter tempo. Candidato Ayrton Vasconcelos, o senhor terá 1 minuto para a réplica. Atenção, pessoal, por favor.
Então, gente, olha, eu citei sim o nome do professor Darley, porque veio aqui esse papel, mas eu citei, não foi uma ofensa, isso é fato. O direito de respostas, eu entendo, é se eu me sentir ofendido. Eu não... Bom, eu estou na vez de falar, professor. Quero dizer também, gente, que nós temos candidato a diretor-geral aqui do campus Teresina Central. Estamos apoiando aqui o professor Ezequias, número 18. Ele vem com esse mesmo rigor que a gente tem, gente. O professor Ezequias também é lutador, também faz parte desse grupo nosso de luta que pede democracia. Então, nós recomendamos o nome do professor Ezequias para diretor-geral aqui do campus Teresina Central. Candidato Ailton Vasconcelos, tempo encerrado. Candidato professor Laciano, 1 minuto para a réplica. Eu continuo aqui. Inserção, consolidar a diminuição da jornada dos servidores técnicos, aperfeiçoamento e atualização do pessoal através de cursos, fazer núcleo de saúde do servidor. Nós temos problemas seríssimos nessas áreas, principalmente no interior, porque lá falta médico, é horrível. Apoiar os sindicatos para que eles possam cumprir a sua constitucionalidade, inserir os servidores técnicos administrativos em pesquisa, tal como tem sido proposto em outros institutos, e incluir os itens relativos aos alunos para os servidores técnicos, né? Relativamente aos docentes, não abrir novos cursos sem garantias prévias de contratação, objetivando evitar a sobrecarga. Atenção, candidato, tempo encerrado. Então, antes de encerrarmos esse primeiro bloco, nós temos o julgamento de 2 pedidos de direito de resposta, feito pelo candidato Darley Santiago ao candidato Ailton Vasconcelos. Os representantes das entidades estão aqui na frente e eles vão julgar agora o primeiro pedido de direito de resposta. Negado o primeiro pedido de direito de resposta. E agora o segundo pedido de direito de resposta do candidato Darley Santiago. Sim. O candidato Darley Santiago então terá 1 minuto apenas para usar o seu direito. Gente, eu queria esclarecer essa eleição que houve lá em Floriano. E é bom quando essa pergunta é feita. Na época da candidatura à diretoria geral do Cefet, que não era reitoria, foi também decidido haver uma eleição à noite, na outra administração, onde 3 colegas da comissão foram indicados. Não houve eleição para a comissão, e nós, professores técnicos e alunos, sequer elegeram essa comissão eleitoral, e de forma apressada fez sua eleição de 15 dias dentro da instituição. Eu tinha acabado de chegar no meu doutorado. O fato é, feita a eleição, dividir os votos nas urnas de servidores e de alunos, teve mais votos do que a assinatura. E o regulamento feito pela comissão dizia que a urna que tivesse mais votos do que a assinatura tinha que ser impugnada. Eles não impugnaram a urna. Se a urna fosse impugnada, eu tinha vencido e venci. A eleição eu venci com 87 votos e venci a urna com 75%. Tempo encerrado, candidato. Tempo encerrado, candidato Darley Santiago, que acabou de usar o seu direito de resposta. Dá-se por encerrado o primeiro bloco desse debate entre os candidatos ao reitor. Nós faremos um breve intervalo apenas para os candidatos. Não? Os candidatos preferem seguir direto? Então vamos dar início ao nosso segundo bloco do debate. Lembrando que no segundo bloco será a resposta de perguntas feitas pela plateia. Durante 2 dias existiram urnas lá na comissão eleitoral para que todos pudessem colocar as suas perguntas. A partir de agora, nós vamos sortear primeiro a ordem dos candidatos, quem será o primeiro candidato que vai responder as suas perguntas,
E logo após o sorteio do candidato, nós sortearemos uma pergunta de cada segmento para cada candidato. Lembrando também que as perguntas vão ser sorteadas aqui agora, mas todas elas passarão pelos 3 representantes das entidades, justamente para impedir que cheguem até aqui o microfone perguntas que desrespeitem, que denigram a imagem dos candidatos. Então vai haver esse filtro para todas as perguntas. O primeiro candidato que vai responder as perguntas será em comum acordo com os candidatos, a pergunta de cada segmento será respondida por todos os candidatos, não é isso? Todos os candidatos acordam? Concordam com isso? Então será assim, sortearemos o candidato que primeiro vai responder a resposta, faremos o sorteio da pergunta do primeiro segmento, será discente, e logo depois o primeiro candidato responder, o segundo candidato, o terceiro candidato, o quarto candidato, todos eles terão uma pergunta sorteada. O primeiro candidato que vai responder será o candidato Ayrton Vasconcelos. Senhor candidato, o senhor vai responder uma pergunta feita pelo segmento discente. Nós vamos sortear agora a pergunta e ela vai passar aqui pelos representantes e logo depois a gente lê para o senhor. O senhor só tem que dizer se é ofensivo ou não, se pode ser feita. A pergunta é do segmento discente para o candidato Ayrton Vasconcelos. O que você acha da gestão atual? Senhor candidato, 2 minutos para a resposta. Também essa resposta é do tipo Luciano. Desastre. É um desastre a gestão atual. Gente, mas antes da gente prosseguir, eu recebi mais uma aqui de aluno e ele diz assim, eu não entendi bem, mas diz assim: o ensino não é proporcional. Se não chegou pela comissão, não vou ler. Tudo bem, mas chegou aqui. Tá. Então vejam, a gestão atual, gente, ela tem 8 anos estabelecida aí. Nós fizemos oposição sempre que tem. Oposição tranquila, democrática, em seguida também. E nós, no nosso plano de trabalho, nós naquele tempo tínhamos democratização, transparência, eleições para todos os cargos, e eles derrotaram por 2 vezes. Tinha mais coisas, o tempo está acabando. Tinha mais coisas, tem ainda. E eles derrotaram, porque eram contra, não concordavam com isso. Mas agora eles trazem, nos planos de trabalho deles também, as nossas propostas. Que bom! Que bom! A gente só espera que, se eu não vencer essa eleição mais uma vez, eles cumpram com o que está dito aí. Eu acho difícil.
mas se cumprirem, nós teremos uma boa gestão. Se cumprirem. Eles nunca tomaram essas atitudes. Nunca fizeram eleições aqui dentro. Nunca, gente. Vamos... Candidato, tempo encerrado. Candidato, aí nós possamos responder uma pergunta de discente. O próximo candidato a responder a pergunta será professor Luciano. Nós vamos sortear agora a pergunta para o professor Luciano. Os representantes vão verificar se a pergunta é ofensiva ou não. Ok. Candidato professor Luciano, quais serão as medidas tomadas em relação ao ensino superior no que diz respeito à melhoria dos cursos de licenciatura? O senhor tem 2 minutos para fazer a sua resposta. Bem, por incrível que pareça, essa resposta já está aqui na linha do que eu estava desenvolvendo. Promover máxima capacitação docente, ampliando a concessão de bolsa auxílio para cursos de mestrado e doutorado. Não vai ser do jeito que estão fazendo, tipo de interminter lá de geografia, que está até sendo criminalmente questionado. Transformar a DGEP também num centro de busca de garantias para o servidor. Tem que ser um venha a nós, e não venha a ele. Criar salas ambiente para docentes, contendo sofás, mesas de reunião, televisores, frigobares, fornos elétricos, cortinas, ventiladores, computadores com acesso à internet. Vocês estão achando pouco porque não estão acostumados, mas essa proposta aqui estava do professor Modena, que ganhou a eleição recentemente em São Paulo. Incentivar as atividades extra-classe. Estabelecimento de eleições diretas para todos os cargos comissionados e gratificados. Todos. Providenciar junto ao MEC, tal como está fazendo o professor Modena, de pausa na expansão para ajeitar os graves problemas que ocorrem, principalmente nos campos do interior. Fortalecer o aspecto propositivo do Conselho, que hoje o Conselho funciona quase como um está bem, reitor. Tem que acabar com isso. Atenção, candidato, tempo encerrado. Encerrado o tempo do professor Luciano. Próximo candidato a responder será o candidato Paulo Henrique. Vamos sortear a pergunta agora para o candidato Paulo Henrique. Lembrando aos candidatos que todos eles receberão as suas urnas com todas as perguntas. As demais perguntas vocês poderão ter acesso depois do debate. Pergunta ok. A pergunta do candidato Paulo Henrique, do segmento discente. Por que você está dizendo que é oposição se passou vários anos seguindo os mesmos passos do reitor? Seu candidato Paulo Henrique também, atenção, pessoal. Olha, gente,
Gostei muito da questão que foi colocada. Eu quero dizer para vocês aqui, nós estamos em um ambiente, um auditório climatizado com infraestrutura. Alguém fez. Porque se você ficar só criticando, sem ação, isso aqui não aconteceria. Alguém sempre vai ter que assumir as condições. Então, quando fiz parte da gestão, nós apresentamos propostas. Se hoje os alunos têm bolsa de monitoria, bolsa de iniciação científica, foi proposição nossa. Se os professores hoje participam de projetos pró-agrupar, projeto de pesquisa, foi proposição nossa que participamos da gestão. Então, há duas formas de você atuar, ou pensando e agindo. Tivemos a oportunidade de agir e não fugimos, como não fugiremos. Vamos continuar nessa batalha, porque a participação na gestão oportunizou conhecimento, me credenciou a estar aqui agora, dizendo, iremos trabalhar para que haja torneio esportivo entre os campi, atividades artísticas, culturais e desportivas, proposta nossa que estão contempladas aqui. Então, isso foi resultado da participação, da experiência. Não estamos às cegas, dizendo que tudo que foi feito está errado. Não, tudo que foi feito, foi feito. Como diz Carlos Drummond de Andrade, uma eleição é feita para corrigir os erros da outra, mesmo que o agrave. Então, nós somos candidatos sim, porque temos proposta, temos experiência e vontade política de fazer. Atenção, candidato. O próximo candidato que responderá perguntas do segmento discente é o candidato Professor Brandinho. Professor Brandinho, nós vamos sortear agora a sua pergunta. O senhor terá 2 minutos para fazer a sua resposta. Pergunta ok. Como vai resolver os problemas com a defasagem dos livros? Dos livros, 2 vezes livros. 2 minutos para a resposta, candidato. Bom, meus queridos alunos, isso aí eu já falei até na fala anterior, tá? Nós temos já disponível para infraestrutura, tá certo? Onde você vai implementar toda a parte laboratorial, material permanente, livro, material permanente, né? Então já tem esse estudo já feito, dá para se usar tranquilamente essa verba para questão de livros, tá certo? Bom, mas já aproveitando a oportunidade, como o tempo, a resposta foi bem rápida, tá certo? Eu quero deixar claro que, como foi colocado aqui pelo colega, eu fui na gestão, sim, fui, tá? Isso eu não levo para ninguém. Mas de todos que estão aqui presentes, eu fui o único que, quando o professor Santana chamou, eu disse, eu vou ser candidato a reitor. O único. Em todas as reuniões do conselho diretor, o professor Cunha estava presente, o professor Paulo Henrique também estava presente, todos os candidatos aqui estavam presentes, a maioria, desculpa. Desculpa, o professor Darley, eu deixei claro, eu deixei claro, sou candidato a reitor. Estou trabalhando pela instituição, tá? E isso sempre deixei claro, tá? Enquanto os outros ficavam de molho, ficavam lá esperando a oportunidade. Trabalhei sim, fiz sim, tá? Fiz o que tinha que ser feito. Fizemos MINCAS, DINCAS, mais de 80 colegas participaram. Fizemos o mestrado, que está aí. Temos o projeto Geratec, temos o projeto Capacite, NIT, que está aí. Então, eu fiz sim. E isso
Sessão, tempo encerrado. Nós temos aqui, antes de prosseguir, um pedido de direito de resposta do candidato Paulo Henrique contra o candidato professor Brandinho. Para a mesa que vai avaliar, o candidato Paulo Henrique se sentiu citado nas falas do professor Brandinho. A mesa resolveu negar o direito de resposta. Vamos prosseguir. O próximo candidato que vai responder as perguntas dos discentes será... O próximo candidato a responder as perguntas será o candidato Darley Santiago. Senhor candidato, nós vamos sortear agora a sua pergunta. O senhor terá 2 minutos para fazer sua resposta. Pergunta para o candidato Darley Santiago. Quais serão os investimentos em pesquisa e desenvolvimento científico? Senhor candidato, 2 minutos para a resposta. Bom, uma das nossas propostas que está no nosso plano de trabalho primeiro, gente, pesquisa se faz com espaço físico e com recursos humanos. Esse é o mínimo. Se temos recursos humanos, qualificando esses recursos humanos em nível de mestrado e doutorado, nós vamos poder realizar pesquisa porque nós temos grupo. E para isso, investimento. E uma ideia nossa dentro do nosso plano é criar um núcleo de estudo e pesquisa onde a gente possa gerar esses produtos tecnológicos em cima dos nossos arranjos produtivos locais. Isso já é feito no Instituto, já com alguns projetos de alguns professores, nas cadeiras produtivas do Babaçu, da Carnaúba, do Bacuri e de outros. Inclusive eu fiquei sabendo recentemente do trabalho do colega que está sendo, foi feito na depósito de patente. Então a gente quer, dentro dessa proposta, estruturarmos um setor dentro da Proreitoria de Pesquisa para que a gente possa dar uma atenção maior para os nossos professores, pesquisadores, fortalecer essas pesquisas com recursos extras e bolsas, para que os projetos em cima desses arranjos produtivos locais eles sejam contemplados com mais recursos, para que a gente possa gerar mais tecnologia e mais depósitos de patentes, porque isso é uma produção intelectual que só nós aqui no Piauí temos. Então nós vamos investir no recurso e criando esse setor dentro da Proreitoria para que os professores não fiquem desamparados na hora de fazer um depósito de patente e proteger a sua produção intelectual. Muito bem, encerrado o tempo, candidato Darley Santiago. O último candidato a responder perguntas do segmento discente é o candidato Reis. Candidato, nós vamos sortear a sua pergunta. O senhor terá 2 minutos para fazer. Pergunta para o candidato Reis. Que investimentos serão realizados para manter em destaque o IFP no Brasil? O senhor tem 2 minutos, candidato. Excelente, Pérez. Manter em destaque o IFP no Brasil é proposta, sabendo a nossa proposta. E também elevar o destaque a nível internacional. É proposta nossa. Com a qualificação dos servidores, com a qualificação dos professores, com a qualificação implementação dos laboratórios, com projetos de pesquisas sendo incentivados, com
parceria entre as instituições, inclusive agora temos o resultado do mestrado, onde um dos meus alunos vai fazer um trabalho em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, e daí nós vamos procurar estender para o mundo. E com a produção científica, que isso sim é geração de conhecimento e que vai agregar valor e muito valor ao ensino, a gente vai poder elevar essa instituição a nível nacional, a nível internacional, com a produção dela, com a geração de conhecimento e com o ensino de excelência. Isso está dentro das nossas propostas, que estão disponíveis desde o primeiro dia, que alguns candidatos não há disponibilizado, nós vamos dar as suas, né? A nossa está disponível desde o primeiro dia em que foi solicitado. E vamos realizar, com isso, elevando o nome dessa instituição a nível nacional e internacional. Tempo encerrado, candidato. Terminamos o primeiro bloco de perguntas. Todas as perguntas dos discentes foram respondidas pelos candidatos. Nós sortearemos agora as perguntas dos técnicos administrativos. Novamente, vamos sortear o primeiro candidato que vai responder e logo depois a sua pergunta. O primeiro candidato que vai responder é o candidato Ayrton Vasconcelos. Candidato, a sua pergunta será... Ok. Pergunta do candidato para o candidato Ayrton Vasconcelos. De que forma você pretende assegurar um horário integral, 6 horas corridas, parênteses, para os técnicos administrativos? 2 minutos para a resposta do candidato. Nós temos proposta para isso. Eu vou buscar aqui, porque eu quero ler mesmo o que nós colocamos, né, a esse respeito. Dizer que há um desconforto tremendo a respeito dessa situação. Mas está assim: possibilitar a adoção de jornada de trabalho de 30 horas semanais, né, 6 horas corridas, sem redução salarial para os técnicos administrativos que não recebem funções gratificadas nos setores onde a comunidade necessita de atendimento contínuo, com funcionamento em regime de escala, conforme a Lei 8.112, de 90, o artigo 19, que trata da jornada de trabalho, combinado com o decreto de 1.590, de 10 de 8 de 1995, e com a portaria número 1.497, MEC, de 4 de 12 de 2008. Gente, esse é o problema que nós temos. Esse aí é o problema das remoções, que ocorreu aí na gestão deles aí, e eles já debateram, é o que a gente vê mais, que os técnicos e os professores colocam. Você acha que vocês vão ver aqui, só se acontecer de forma diferente. Mas aí pelo interior, onde a gente andou, essa é uma enxurrada de perguntas. Todos nós respondemos sobre isso. E eles é quem fizeram isso, essa coisa. Estão desrespeitando a lei. Estão desrespeitando a lei. Alguém tem que ser, eu acredito, preso. Porque isso é caso já de polícia. O que está acontecendo, gente. Nós vamos ter que ver essa coisa com todo carinho. Encerrado o tempo do candidato Ayrton Vasconcelos, o próximo candidato